Vitória na prova contra as tentações. Livro do Céu, volume 1. Agora essa dura batalha, embora não me lembre muito bem, entre dias ou semanas separadas, durou 3 anos. Ainda que não parassem por completo, começaram a mitigar. Lembro-me de que depois de uma comunhão, o Senhor me ensinou como eu deveria fazer para os pôr em fuga, que era desprezá-los e não lhes prestar nenhuma atenção, e que eu deveria fingir que eram tantas formigas. Senti-me infundir tanta força que não sentia mais o medo de antes, e fazia assim. Quando faziam barulho, rumores, eu lhes dizia: se vê que não tem nada que fazer e que para passar o tempo estão fazendo tantas tonterias. Façam, que depois, quando se cansarem, terminarão. Às vezes paravam, outras vezes ficavam tão zangados que faziam ruídos mais altos. Eu os sentia ao meu lado, tornando-se mais fortes, e faziam violência para me levar. Podia sentir o cheiro forte, horrível do calor do fogo. É verdade que no meu íntimo sentia um estremecimento, mas me compelia e lhe dizia: mentirosos que sois. Se isto fosse verdade, desde o dia o haveriam feito, mas como é falso e que não tendes nenhum poder sobre mim, exceto aquele que vos é dado do alto, por isso digam, e depois, quando vos cansardes, morrereis. Se, pois, gemiam e gritavam, lhes dizia: o que não saíram bem as coisas hoje? Lamentai-vos, porque vos foi tirada alguma coisa? Pobrezinhos, não se sentem bem, porém quero também eu fazê-los lamentar outro pouco. E começava a rezar pelos pecadores, ou a fazer reparações. Às vezes ria-me quando começavam a fazer coisas habituais e lhes dizia: como posso temê-los, raça vil? Se fossem seres sérios, não teriam feito tantas tolices. Vocês mesmos não se envergonham? Não façam o que os torna ridículos. Depois se me punham tentações de blasfemar ou de odiar a Deus. Oferecia aquela pena amarguíssima, aquela violência que me faziam, porque enquanto via que o Senhor merecia todo o amor, todos os louvores, eu era forçada a fazer o contrário, em reparação de tantos que livremente o blasfemam e que nem sequer se lembram que existe um Deus e que estão obrigados a amá-los. Se me incitavam ao desespero, em meu interior dizia: não presto atenção, nem no paraíso, nem no inferno. A única coisa que me apressa é amar a meu Deus. Este não é tempo de pensar em outra coisa, senão que é tempo de amar. Quanto mais possa, a meu bom Deus, o paraíso e o inferno os deixo em suas mãos. E Ele, que é tão bom, me dará o que mais me convém, e me dará um lugar onde possa glorificá-lo mais. Jesus Cristo ensinou-me
que o meio mais eficaz para fazer com que a alma fique livre de toda vã apreensão, de toda dúvida, de todo temor, era declarar diante do céu, da terra, diante dos próprios demônios, não querer ofender a Deus, mesmo à custa da própria vida, não querer consentir a qualquer tentação do demônio. E isso se pode fazer assim que a alma adverte que vem a tentação, no momento da batalha e à medida que começa a se sentir livre, e também durante o curso do dia. Fazendo assim, a alma não perderá tempo em pensar se consentiu ou não, porque só recordar a promessa lhe restituirá a calma. E se o demônio busca inquietá-la, poderá responder-lhe que se tivesse tido intenção de ofender a Deus, não teria declarado o contrário, e assim ficará livre de todo temor. Agora, quem pode dizer a raiva do demônio? Pois agindo assim, todas as suas astúcias resultavam para a sua confusão, e onde acreditava ganhar, perdia, já que de suas próprias tentações e artifícios a alma se servia para poder fazer atos de reparação e de amor ao seu Deus. O outro modo que me ensinou para afastar as tentações foi o seguinte: se me tentavam ao suicídio, eu devia responder: não tendes nenhuma permissão de Deus, e mais, para o vosso despeito, quero viver para poder amar mais a meu Deus. Se eu fosse espancada, eu deveria me humilhar, ajoelhar e agradecer ao meu Deus, porque isso acontecia como penitência pelos meus pecados. E não só isso, mas oferecer tudo como ato de reparação por todas as ofensas feitas a Deus no mundo. Finalmente, uma tentação feia que durou pouco, por cerca de 1 ano e meio, com os demônios tão horríveis. Eu devia ficar grávida e depois parir um pequeno demônio com chifres. Minha fantasia crescia tanto que eu me via diante de uma confusão horrível, pelo que se teria dito de mim por tão espantoso acontecimento. Luísa contempla novamente Jesus Cristo, como na paixão, e aceita a condição de vítima. Depois de cerca de 1 ano e meio desta luta, finalmente terminaram as crueldades dos demônios e começou uma vida toda nova. Mas os demônios não deixaram de me incomodar de vez em quando. Porém, não eram tão frequentes, nem tão feroz a batalha, e eu me acostumei a desprezá-los. A vida nova que começou foi na casa de campo, chamada Torre de Esperata. Um dia, mais do que nunca, tinha sido atormentada pelo demônio, tanto que senti perder as forças e desmaiar. Pela tarde, enquanto assim, senti vir-me uma coisa mortal e perdi os sentidos. Neste estado, via Jesus Cristo, rodeado de muitos inimigos, que lhe golpeava, que lhe esbofetava, que lhe cravava os espinhos na cabeça, que lhe destroçava as pernas, quem os braços. Depois
que os reduziram quase em pedaços, o puseram nos braços da Virgem, e isto acontecia um pouco longe de mim. Depois que a Virgem Santíssima o tomou em seus braços, aproximou-se de mim e, chorando, me disse: Filha, vê como é tratado meu filho pelos homens. As horríveis ofensas que cometem jamais lhe dão trégua. Olha como ele sofre. Eu tentava vê-lo e avistava-o todo ensanguentado, todo ferido e quase despedaçado, reduzido a um estado mortal. Sentia tais penas que tivesse querido morrer 1000 vezes, em vez de ver meu Senhor sofrer tanto. Me envergonhava de meus pequenos sofrimentos. A Santíssima Virgem acrescentou, mas sempre chorando: aproxima-te a beijar as chagas de meu filho. Ele te escolhe como vítima, e se tantos a ofendem, tu, oferecendo-te a sofrer o que ele sofre, lhe darás um alívio. Em tanto padecer, não aceitas? Eu me sentia tão aniquilada, tão má, como ainda sou, e indigna, que não ousava dizer sim. Minha natureza tremia. Me sentia tão fraca pelas penas passadas que mal me restava um fio de vida. Além disso, não sei como, de longe via os demônios que tanto perturbavam, faziam muito ruído, e via que tudo o que tinha visto que tinham feito ao Senhor deviam fazê-lo a mim se aceitasse. Em mim mesma sentia tais penas, dores, estiramentos de nervos que acreditei que deixaria a vida. Finalmente me aproximei e lhe beijei as chagas. Parecia que ao fazê-lo aqueles membros tão lacerados se curavam, e o Senhor, que antes parecia quase morto, começava a reanimar-se à nova vida. Internamente recebia tais luzes sobre as ofensas que se cometem, atrações para aceitar ser vítima, ainda que devesse sofrer 1000 mortes, porque o Senhor tudo merecia e que eu não poderia opor-me ao que Ele queria. Isto acontecia enquanto estávamos em silêncio, mas aqueles olhares que reciprocamente nos dávamos eram tantos convites, tantas flechas ardentes que me trespassavam o coração. Especialmente a Santíssima Virgem me incitava a aceitar, mas quem pode dizer tudo o que passei? Finalmente o Senhor, olhando-me com benignidade, disse-me: Tu viste o quanto me ofendem? E quantos caminham pelos caminhos da iniquidade? E sem o perceberem, precipitam-se no abismo. Vem oferecer-te ante a divina justiça, como vítima de reparação, pelas ofensas que se fazem e pela conversão dos pecadores, que a olhos fechados bebem na fonte envenenada do pecado. O imenso campo se abre diante de ti, de sofrimento, sim, mas também de graças. Eu não te deixarei mais, virei em ti a sofrer tudo o que me fazem os homens, fazendo-te participar das minhas penas. Como ajuda e consolo te dou a minha mãe, e parecia
que entregava-me a ela, e ela me aceitava. Eu também ofereci-me toda a ele e à Virgem, disposta a fazer o que ele queria. E assim terminou a primeira vez. Depois de recuperar-me daquele estado, sentia tais penas, tal aniquilamento de mim mesma, que via-me como um miserável verme, que não sabia fazer mais que arrastar-se por terra, e dizia ao Senhor: ajuda, ajuda, tua onipotência me aterroriza. Vejo que se tu não me levantas, meu nada se desfaz e vai dispersar-se. Dai-me o sofrimento, mas rogo-te, dai-me a força, porque me sinto morrer. E assim começou um alternar-se de visitas de Nosso Senhor e de tormentos por parte dos demônios. Quanto mais me resignava, tanto mais aumentavam sua raiva.